Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira e este é o nosso Acorda Sucupira do dia 31 de outubro de 2024, quinta-feira. E começamos o dia com mais um capítulo, como diria o Evandro Mesquita na Blitz, da nossa amada série Onde está o plano de corte de despesas e de gastos. E, aos poucos, embora muita gente tenha dito, olha, não está nada acontecendo, está tudo igual, no mercado financeiro, no que diz respeito a essa expectativa, está todo mundo parado que nem cachorro no barco, né? Aquela coisa, nem se mexe, nem para cima, nem para baixo, esperando para ver o que aconteceu. O dólar ficou praticamente estável ontem, bolsa ficou praticamente estável, juros futuros também, porque está todo mundo nessa expectativa. Teve uma tentativa que funcionou, eu acho até, de aplacar um pouco esse sentimento de receio, esse medo que o mercado financeiro está do pacote de corte de gastos, de não ter um pacote de corte de gastos crível, né? Que foi a fala do Haddad e do Rui Costa, né, ministro-chefe da Casa Civil, mais ou menos na mesma direção, falando, olha, ambos falando a gente vai cortar o que tiver que cortar para o arcabouço ficar de pé, etc e tal. O problema é que parecia para todo mundo que isso estava pronto e que seria apresentado ao presidente Lula. Não está pronto, né? A prova disso foi a conversa da Junta de Execução Orçamentária, que é a AGEO, que tem lá Tebet, o Haddad, Rui Costa, e eles ainda estão discutindo as medidas, e ontem saiu uma notícia falando, olha, deve sair uma PEC. Isso, né, uma proposta de emenda à Constituição. Isso obviamente indica que tem alguma mudança um pouco mais profunda, certo? Os mais esperançosos vão achar que talvez seja uma desvinculação da saúde, da educação, ou talvez uma mudança até no salário mínimo, mas não é nada disso que vai acontecer. A ideia aqui parece, pelo menos na minha opinião, posso estar completamente errado, tá? Mas vou arriscar essa. Dado o histórico, eu acho que eu tenho mais chance de acertar do que errar, e esse é basicamente o meu trabalho, né? Então, o que a gente tem, né? Tem essa conversa toda. A ideia ali são 3 pilares, pelo menos, de mudanças. Um deles são limites para alguns benefícios, né? De acordo com a disponibilidade financeira. Então, depende do quanto você tiver de dinheiro, você vai conseguir gastar mais ou menos. Isso inclui aí seguro-desemprego, abono salarial, BPC, estariam nesse pilar. O Luiz Marinho, né, ministro do Trabalho, já disse que se for reduzir gasto com abono, seguro-desemprego, etc., coisas da pasta dele, seria uma grande traição e que ele pediria demissão, porque até agora ninguém foi falar com ele sobre esse assunto. O Luiz Marinho, vocês vão lembrar que quando foi ventilada uma história sobre limite de seguro-desemprego, a gente comentou aqui, ele aparentemente foi o artífice da resposta da SECOM, da Secretaria de Comunicação do Governo, dizendo que aquilo era fake news. Então, o Luiz Marinho está, sim, apostando todas as fichas que não vão mexer nisso. Bom, ninguém sabe, pelo menos por enquanto, pouca gente sabe, né, na verdade. Além disso, um segundo pilar seria o redesenho de alguns programas, como Seguro-Defesa, o Proagro. Eu acho isso bastante razoável de acontecer, e eles responderiam aí, o crescimento desses programas responderiam ao crescimento do orçamento, né? E aí o governo escolhe quais programas ele coloca dentro dessa ideia e quais ele não coloca. Então aqueles que dão mais voto ficam fora e aqueles que dão menos votos ficam dentro, né? Na política é fácil de você fazer essa escolha se você for pragmático o bastante. Mas aí vem onde está a PEC, que é o que eu gostaria mais de falar, que é
assim, a ideia, o terceiro pilar, né, terceira vertente de mudança, então você vai ter limite para alguns benefícios de acordo com a disponibilidade financeira, né, colocar alguns benefícios dentro do crescimento, do limite de crescimento do arcabouço fiscal, que é aquele IPCA mais 2,5, que é o máximo, né, então inflação mais 2,5 de crescimento real. O redesenho de alguns programas, né, para deixar um pouquinho menos custoso, seguro-defesa, Proagro, essas coisas. E o terceiro seria então a flexibilização de algumas despesas, né, de alguns repasses obrigatórios a fundos ou setores específicos. E é aí que o governo precisaria de uma PEC, tá? Então, alguns fundos não precisariam mais, por exemplo, gastar exatamente todo o dinheiro com aquela coisa. Vocês lembram que no começo do ano, um tempo atrás, o Congresso aprovou aquela história de que você pode pegar, por exemplo, você tem um fundo emergencial qualquer, um fundo para ajudar vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. E aí você destina R$ 1 bilhão para aquele fundo. E passada a enchente e tudo mais, você só conseguiu gastar 500 milhões e agora não precisa mais. Antigamente, esses 500 milhões obrigatoriamente voltariam ao Tesouro Nacional. Agora não, a lei permite que esses 500 milhões sejam destinados para outro lugar. Lembre-se, esse 1 bilhão, quando entrou no fundo emergencial, ele não passa pelo resultado primário, ele não tem limitação de arcabouço fiscal, ele não tem limitação nenhuma. Por quê? Porque ele é emergencial. E ninguém em sã consciência vai ficar contra você auxiliar com o que der, do jeito que der, quem está em necessidade extrema, né? Então você cria esse fundo, gasta um pouco dele, se você não conseguir gastar, o resto, o que o governo faz? Ele distribui em outros lugares, outros fundos para outras, ou cria até mais um fundo para fazer isso. Por exemplo, utilizou parte desses recursos do fundo que era destinado ao combate às enchentes para ressarcimento ali de quem teve prejuízos com os apagões aí na capital paulista, depois das chuvas também. Então, é esse tipo de coisa. E você tem já, a gente tem falado isso já há algum tempo, o Xavier da SPX, gestor da SPX, a gente falou sobre isso também. Ele tinha alertado lá atrás que só o pé de meia estava usando 12 bi, o programa pé de meia estava usando 12 bilhões, mas que as estimativas dele lá davam 100 bilhões de reais utilizados fora do arcabouço fiscal via esses fundos. Nas contas da XP que eu vi outro dia, você tem aí cerca de 77 bilhões de reais sendo utilizado desse jeito. E era por isso que eu falava há umas 2 semanas atrás que o resultado primário virou uma farsa, né? Então você não interessa o resultado primário, ele passa a ser cada vez menos relevante e o mercado vai passar a olhar cada vez mais para o tamanho da dívida com relação ao PIB, né? Então o crescimento da dívida passa a ser mais importante, isso não vai diminuir. Essa ideia não, obviamente a gente não tem, eu não tive acesso pelo menos a qual é a mudança nessa utilização de recursos obrigatórios a fundos ou setores específicos, mas eu consigo imaginar, e é isso que eu estava falando, que eu vou fazer esta aposta publicamente, eu consigo imaginar que isso obviamente vai liberar dinheiro para você gastar em outro lugar, mas é um dinheiro que você continua não tendo e é um dinheiro que vai entrar ali via parafiscal, você coloca para virar crédito em algum lugar, subsidiado. Lembrando que quanto mais crédito subsidiado, maior o juro básico, a taxa de juro básica tem que ser para ter o mesmo impacto de política monetária, que é o que a gente comentava lá na Esquina Sucupira de sexta-feira. Então, a situação vai, como eu tinha antecipado também, a situação vai parecer melhor quando você olhar para o corte de gastos e tiver ali, tem 30 bilhões de corte, né? Mas ele ainda vai contratar dívida cada vez maior. O mercado financeiro, obviamente, quer notícia boa, porque senão você não investe, você não coloca o seu dinheiro
na sua corretora, você não entra na bolsa, o que é um erro, inclusive, já falei sobre isso. Acho que estamos num bom momento para a bolsa. Você teve saída de 30 bilhões de dólares da bolsa brasileira durante o ano, os estrangeiros indo embora. Mesmo assim, a bolsa não despencou. Então, os programas de recompra têm funcionado, aparentemente, e as próprias empresas estão segurando os valores gerais aí da bolsa, com dividendos e recompras, e obviamente uma hora esse dinheiro volta. Então agora é uma boa oportunidade para você estar exposto em bolsa. Já falei qual é a minha preferência para quem não quer perder muito tempo analisando empresa, aquela coisa toda. Coloca o seu dinheirinho naquele ETF chamado Divo 11, que ele acompanha ali o índice de dividendos que tem as principais empresas pagadoras de dividendos da bolsa. E aí você vai ter, mesmo que a gente tenha um impacto inflacionário lá na frente muito grande, você vai ter essa inflação passando pelo resultado das empresas, então você capturando parte dessas empresas, mesmo que o IPCA esteja, como se diz, esquisito, né? Se você achar que eu não acredito, já falei isso várias vezes, mas eu sei que isso circula na internet, nos WhatsApps, mesmo que você ache que o IPCA possa ser meio fictício, né? Eu não acredito que alguém vai fazer isso, não acredito que o próprio corpo de servidores do IBGE deixaria isso acontecer. Beleza? Então, é isso. No fim das contas, o que a gente está vendo, o que a gente vai ver, na minha modestíssima opinião, é que a gente vai ter uma cortina de fumaça para você aumentar o parafiscal. O que fica ainda em suspense para mim é como é que o Gabriel Galípolo vai conseguir parar a alta de juros nesse cenário. Porque a função dele é essa. Aliás, ele estava na reunião na terça-feira com o presidente Lula para falar sobre corte de gastos, né, sobre pacote fiscal. O que é estranho, é ruim para quem está lutando para ter mais credibilidade e para mostrar independência do governo, né, nas tratativas do Banco Central. Afinal de contas, ele será o novo presidente do Banco Central. Isso não quer dizer que o Campos Neto nunca tenha se reunido com o Bolsonaro, por exemplo, o que aconteceu várias vezes, e também com o Paulo Guedes. Beleza? A gente vai ficando por aqui, não tem nada de errado em tese, mas nesse caso específico a gente ainda está com uma crise de credibilidade e isso também está nos prêmios aí de juros. A gente vai ficando por aqui nesta quinta-feira, volta amanhã, dia 1º de novembro, primeiro dia dos 2 últimos meses deste ano, que foi um ano movimentado. Eu não sei para vocês, mas para mim foi bastante. Então, a gente se vê amanhã, se tudo der certo. Bons negócios a todos e avante, Sucupira. Acorda, Sucupira!